Boa noite, meus queridos e minhas queridas, administração sexto período, como que vocês estão? Sextou, né, galera? Hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Sabemos que, conforme o nosso cronograma, hoje as nossas atividades em APS, técnicas de pesquisas, né? Venho aqui hoje trabalhar com vocês sobre um tema, lembrando, né? Estarei disponibilizando para vocês, através do Classroom, da nossa disciplina, essa videoaula, né, que vocês estão me vendo e me ouvindo nesse momento, o material de apoio no qual eu estou trabalhando essa aula de hoje e também um material complementar, né? E lembrando sempre a vocês que estarei à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, por favor, não se deixem pela vergonha, né? Mas podem me perguntar, pode mandar mensagem ou no grupo ou até mesmo no privado, né? Que eu responderei com maior satisfação, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar um conteúdo, né, no qual eu estou disponibilizando essa videoaula, lembrando, mais um material de apoio e mais também um material complementar sobre a nossa disciplina em APS, Técnicas de Pesquisas para o curso de sexto período de Administração. Lembrando que na nossa última aula de sexta-feira passada, que eu não me lembro agora, dia 16, 15, se não me engano, 15, né, de outubro, nós fizemos uma atividade avaliativa, né, no qual valeu alguns pontinhos, porque sabem, né, que nós teremos mais 3 aulas, fora hoje, mais 3 aulas, a gente define já os 4 pontos de trabalho, a gente já fez semana passada, e daí a partir do dia 18 de novembro, se não me engano, né, nós já teremos a nossa semana de provas. Então, temos hoje mais 3 encontros virtuais dessa forma, né? E daí a gente já vai para a semana de provas, né? Espero que todos estejam também cientes disso. Espero que todos estejam bem de nota também, né? Para que possa desenvolver aí, para não ficar tão preocupado aí né? Na semana de provas, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Hoje eu quero trabalhar com vocês um assunto bem interessante, porque nessa semana, né, que passou na quarta-feira, muitos de vocês, e até eu fui banca de alguns de vocês, né? Vocês apresentaram um resumo expandido, né, da nossa iniciação científica. E vejam, foi para muitos, né, um primeiro momento de desenvolver um trabalho acadêmico e até mesmo uma apresentação, né? Sentir alguns nervosismo, que isso faz parte, né? Faz parte de todo o processo, né? Mas estão de parabéns aí a quem eu acompanhei, né? E hoje eu trago para vocês, né, um assunto que são artigos científicos, né? Entender um pouco mais sobre o artigo científico. Nós já falamos lá no primeiro bimestre sobre metodologia, sobre pesquisas exploratórias, por exemplo, sobre tipos de pesquisas. Nas últimas aulas nós falamos sobre método dedutivo e indutivo. E hoje eu quero trazer artigos. Por quê? Porque, por exemplo, a partir desse programa, dessa iniciação científica, que muitos de vocês participaram, aquele resumo, ser bem desenvolvido, né, aquele tema, e, de acordo com as normas, tudo isso tem normas, a gente vai conhecer um pouco mais a partir de hoje, né? Eu começo hoje e termino na semana que vem, porque é muito longo, né? Então, talvez essa ideia que muitos de vocês apresentaram na iniciação, ou muitos de vocês ouviram nas apresentações e perceberam que é muito interessante estar nesse lado acadêmico e é muito importante para o currículo de vocês desenvolverem artigos, não somente na parte de graduação, mas vocês terão na parte de pós-graduação e assim por diante.
Então, o resumo que vocês apresentaram é uma das etapas, muitas vezes, né, resumo expandido, de um bom artigo ou até mesmo, né, de um TCC final, que depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas hoje, especificamente, um artigo científico, né? Um artigo científico que muitos de vocês até se embasaram na apresentação da iniciação ou se embasam também em trabalhos acadêmicos, não só da minha parte, da minha disciplina, mas dos outros professores, conforme a sua grade curricular. Tá? Então, hoje eu trago para vocês um pouquinho do entendimento, a parte introdutória sobre o que é artigo científico. Nós temos alguns tipos de artigos, nós temos normas que, dependendo das instituições, né, que vão regir essas normas, dependendo aí, conforme o cronograma do curso, vocês terão que desenvolver artigos finais, algumas disciplinas, enfim. Então, vocês estão no sexto período, já se encaminhando para o último ano, né? Daí entre sétimo e oitavo período, projeto de extensão, todas aquelas questões, TC, mas é interessante já vocês também entrarem nessa seara, né, do que é o artigo científico, e eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês sobre essa teoria, esse modelo de um dos modelos de trabalhos acadêmicos que muitos de vocês já sabem, já fizeram, né? Mas aqui nós buscamos sempre relembrar, né, a importância, quais são as técnicas, muitas vezes, para que vocês possam desenvolver os melhores trabalhos possíveis, beleza? Então eu peço licença aqui agora a vocês, que eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês nesse momento. Compartilhou. Opa, beleza. Vamos lá agora para o nosso trabalhinho. Então, hoje, 22 de outubro de 2021. Vejam, né? Hoje estamos na nossa, como diz, né, na sexta-feira, última semana, vamos entrar na última semana de outubro, teremos mais 3 aulas e finalizamos os nossos conteúdos desse semestre e do ano, né, pessoal, como está passando tão rápido, né? Então vamos lá, hoje, então, eu quero trabalhar com vocês, como eu bem mencionei, nessa introdução toda, né? Nós vamos falar um pouco sobre o artigo científico, que vai de encontro ao que nós tivemos aí na última semana, da nossa 15ª, se não me engano, iniciação científica, né, do nosso grupo. Vamos lá, então. Então, quando falamos em artigo científico, nós precisamos pensar isso, logicamente, desde lá do primeiro período, creio que vocês já têm ouvido, né, algo sobre isso, que o estudo na universidade vai muito além de fazer o curso e se formar, né? Então, vocês sabem, né, que vocês, desde lá do primeiro dia de aula até o último dia, logicamente que o objetivo é a formação, é a graduação, mas dentro de todo esse processo da graduação, durante todo esse processo do tempo do curso, no nosso 4 anos, vai muito além de você ir à faculdade, de você desenvolver, você escutar aqui os professores, né? Você ler alguns tipos de livros, vai muito mais além disso, né? Por quê? Porque também vocês, por intermédio, né, dos professores, da parte toda estrutura da instituição, vocês também desenvolverão e vão transmitir conhecimento para as pessoas, né? Por quê? Porque também a gente, como professor, por exemplo, eu estou aqui na parte teórica, mas também desenvolvo, quem nos conhece, né, desenvolvo a parte prática também dentro da administração em diversas disciplinas. O que eu quero, né, transmitir para vocês é deixar, por exemplo, um legado, né? Aonde lá na carreira profissional de vocês, ou na continuidade da carreira acadêmica de vocês, você lembra, nossa, o professor Fernando um dia falou isso para mim, numa sexta-feira.
em APS, ou eu tive a oportunidade de ter aula em sala de aula. Então, a gente é reconhecido, muitas vezes, pela transmissão de conhecimentos. Lógico, não é como todo mundo quer, né? A gente tem as nossas dificuldades, né? A gente tem as nossas fraquezas, né? No planejamento estratégico, vocês sabem muito bem disso, mas a gente se permite e trabalha da forma de passar conhecimento para as pessoas. Logicamente, você tem a parte prática, que é a da administração em si, sabemos disso, mas também, quando a gente fala em artigos acadêmicos, científicos, tem toda uma norma, né? Não é lembra lá das últimas aulas, nós falamos, não é o que eu acho, né? Tem que ter tudo embasado teoricamente. É a mesma coisa dentro da administração geral, falar assim, eu vou montar uma empresa de fábricas de máquina de escrever, por exemplo. Você pode até querer isso, né? Como diz, né? Nós temos o livre-arbítrio de fazer coisas, né? De definir coisas. Mas nós, como administradores, nós, como analistas de mercado, sabemos que, infelizmente, você vai investir em uma empresa nesse formato de produto, do qual não vai ter retorno, porque não faz mais parte do nosso dia a dia. Né? Mas para que isso aconteça, não é eu que estou falando, né? Você tem muitas vezes notícias, mídias, você tem autores falando sobre isso que já faz mais não, né? Vai ser em torno de 20 anos que muitos de vocês que estão me vendo e me ouvindo, por exemplo, nunca ouviram falar e não viram uma máquina de escrever, por exemplo. Né? Então, sempre a gente tem que estar pautado na realidade. Se nós falarmos, né, sobre um artigo científico sobre o mundo da administração nos tempos da máquina de datilografia, de tanto a tanto, aí sim, porque você vai se embasar em estudos, em relatórios, né, em notícias, em práticas que aconteceram, sempre com embasamento teórico, não o que eu acho. Ah, eu acho que dá certo, por exemplo, eu montar uma empresa dessa e iniciar. Sabemos que não, por tudo isso que a gente já passou. Então, vai muito além da questão de se formar, né? Geralmente, as faculdades, as instituições, incentivam seus alunos de graduação a produzirem e a pesquisarem sobre determinados temas para compartilharem as suas ideias e descobertas para o mundo afora da academia, porque vocês vão desenvolver ideias. Veja, nesse pequeno relato aí que tivemos aí dessa iniciação científica, nós vimos sobre gestão pública, sobre meio ambiente, sobre marketing, sobre gestão de pessoas, sobre fluxo de caixa. Veja em quantas áreas que vocês trabalharam ou vocês ouviram. E para que eu possa me especializar em uma área, eu tenho que compartilhar as minhas ideias, muitas vezes fora da faculdade. Compartilhar e, logicamente, pesquisar. Né? A faculdade está aí de portas abertas dos professores, mas logicamente que vai de cada um de vocês perceberem, né, qual a tua praia, né? Vamos imaginar assim, no linguajar mais popular. Qual é a nossa praia? O que você se sentiu bem, né, por exemplo, dessa iniciação científica, dos trabalhos que vocês desenvolveram, das disciplinas que vocês tiveram até aqui, qual te chamou mais atenção? Então, o porquê você não fazer um trabalho, né, fora da graduação, fora da faculdade, em cima disso do que você teve como parâmetro, né? E quando a gente fala em artigo, é uma publicação com autoria declarada, ou seja, sua, no qual você trabalhou, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, logicamente, a gente está pautado dentro da administração, mas sabemos que podemos publicar, podemos estudar também várias outras, porque se você for analisar também, nós, administradores, quase saindo da faculdade, sabemos, nós estamos em todas as áreas.
Desde as áreas das agrárias, desde das ciências sociais, que somos nós, mas nós temos a ciência exata, ciências humanas. Então, nós, como administradores, nós frequentamos também todos os outros cursos, todos os outros nichos, todas as outras áreas de conhecimento. E por que não também nós não trazemos muitas vezes, né? A administração, né, a teoria da administração, na prática da administração e desenvolver trabalhos em áreas distintas. Por que não, né? E nós conseguimos, né? Então veja, a autoria declarada é você, meu caro, teu nome que vai estar lá, né? Você tem que, veja, muitos dos TCCs de vocês, muitos dos resumos expandidos que vocês apresentaram na iniciação científica, vai ficar para a posteridade, porque vai estar dentro do repositório, vai, por exemplo, vai estar, dependendo do artigo depois que vocês desenvolverem na revista da UCP, logicamente, mas não da UCP, você pode apresentar em congressos nacionais, internacionais, regionais, seja, cara, desculpa o cara, né, o linguajar, né, de sexta-feira, mas, veja, você vai ter toda essa diversidade de temas que você possa trabalhar, né? E o que isso, né, um grande incentivo, é o legado que cada uma de nós podemos desenvolver. Valeu, cara! O cara para deixar um pouco mais descontraído, mas valeu, meus queridos e minhas queridas, meus prezados e minhas prezadas administradores. Vamos lá? Lembrando que eu estarei no WhatsApp, caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. O artigo científico é uma publicação que mostra resultados de uma pesquisa, então sempre, né, nós como administradores, nós temos esse foco, né, de dar resultados. Logicamente que sempre a gente pensa em resultado positivo, mas também muitas vezes você vai ver a saúde financeira de uma empresa, muitas vezes você vai ter uma análise de marketing de uma empresa que não é positiva, ela é negativa, mas você precisa apresentar os resultados, né? Você precisa ter aquele resultado para que, se for negativo, você vai construir, você vai planejar algo, né? Vai planejar situações no qual você vai mudar esse cenário de negativo para positivo. Isso faz parte. Para fins acadêmicos, ele é considerado uma fonte importante que vai contribuir e disseminar a democratização do conhecimento. Então, nós vamos passar por todas as áreas. Em resumo, é esse tipo de artigo que faz o trabalho de um pesquisador da área ser reconhecido. Então, diante disso, veja, nós utilizamos artigos científicos para pesquisar o nosso trabalho. Veja, esse material aqui que eu estou disponibilizando para vocês, que eu estou trocando uma ideia com vocês, eu pesquisei. Eu pesquisei de um site, onde eu verifiquei um tipo de artigo, coloquei aqui, mesclei, entendi. Logicamente que a gente não vai colocar coisas que a gente não vai entender, né? Pelo menos na apresentação, né, de bancas, você pelo menos tem que ler um pouco sobre, né? Você não vai ver um trabalho, fazer um trabalho no qual você não está, não está por dentro do trabalho. Então é uma forma também de nós sermos reconhecidos e mostrar a nossa capacidade intelectual, e dentro dessa capacidade intelectual acadêmica, você vai transmitir todo o seu conhecimento hoje, que nós sabemos, dentro do mercado de trabalho em si, a gente pode falar assim, nós sabemos que nós somos vistos pelas habilidades e competências. Logicamente, o currículo, assim, o papel em si, ele aceita muita coisa, né? Mas você vai mostrar a sua habilidade, a sua competência. E através do artigo você mostra a sua competência, a sua habilidade intelectual em... Não é fácil, né, tirar as ideias da cabeça e colocar dentro num papel. E para que os outros possam... Lembrem sempre, não é o que eu acho, mas sim, eu posso até achar, mas eu preciso estar embasado teoricamente para aquilo que eu estou falando. Afinal, professor, você falou, né? Mas para que serve os artigos científicos, né?
É um modelo de trabalho e pesquisa muito importante para o conhecimento, já que tem mais um conjunto de informações e ideias de forma mais dinâmica e objetiva. Nós temos lá, né, vocês já ouviram falar na monografia do TCC, aonde muitas das nossas monografias, TCCs, medem 90 páginas, 100 páginas. O artigo ele é um pouco mais objetivo, com ideias mais claras, né? Introdução, desenvolvimento, métodos. Depois, né, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais da estrutura de um artigo. Então, é uma forma um pouco mais objetiva. Até porque, né, muitos de nós somos nesse mundo cada vez mais, corremos todos os dias, né? Se movimentamos todos os dias, muitas vezes não temos ciência dessa rapidez e a gente pega um livro, a gente vai no resumo, a gente pega uma matéria e vai só no título, ou seja, o artigo ele vem contribuir até também, não deveria, logicamente, né? Nós precisaríamos ter, cada um de nós, um tempo específico para a nossa reflexão, para ficar um pouco mais zen, né? Ler um bom livro, isso é muito importante. Espero que muitos de vocês ainda o façam, né? Mas o artigo ele vem para clarear as ideias, objetivar um trabalho, às vezes, extenso, que é preciso, monografia, e se tornar um artigo de 15 a 20 páginas, onde você faz um resumo do resumo, entre aspas, né, daquele trabalho extenso para dentro de um artigo científico, para um trabalho um pouco mais objetivo, com ideias claras, né? Muitas instituições de ensino utilizam o artigo como forma de avaliar o estudante, até mesmo de medir a sua produtividade, principalmente de bolsistas e alunos que recebem algum tipo de benefício de universidade. Então, nós sabemos, dentro da UCP, né, no nosso grupo, a gente sabe que a gente desenvolve, né, artigos, muitas vezes no final no curso de graduação, alguns cursos, como também na iniciação científica, conta as horas complementares, né, e tudo isso que vocês já sabem, dependendo aí a dinâmica, né, mas é forma, né, muitas vezes, de finalizar um curso de graduação. A ideia é compartilhar informações e dando acesso a pesquisadores, estudantes e outros profissionais a oportunidade de também se beneficiarem a esses dados. Por que isso? Beneficiamento, né? Você pensar um pouco no coletivo, porque o trabalho de vocês, que é árduo, eu sei disso, né, de desenvolver um artigo, ele vai, não digo que vai resolver todos os problemas das outras pessoas, né? Mas vai muitas vezes, dependendo do tema, vai ser base de apoio, de ensino, de estudo para outros profissionais. Veja que importância, né? É o nosso artigo acadêmico. Então, a partir de hoje, né? Vamos pensar em artigos, né? Estou aqui à disposição de vocês. Pena que não temos um tempo hábil, muitas vezes, para desenvolver um artigo em nossas aulas, mas por que não no próximo ano vocês mesmos, né, verifiquem as áreas no qual vocês têm mais sintonia, né, gostam mais com os professores orientadores dessas áreas, e creio que também vai ser normas até para a finalização do curso, comecem a desenvolver um artigo para o final do ano de 2022, né, no caso, vocês terminarem a graduação aí de forma esplendorosa, com artigo publicado em revista, em congressos e assim por diante, beleza? Benefícios de produzir artigos científicos. Tem muitos, né? E eu aqui só elenquei alguns, logicamente, né? Então, existem diversos benefícios dentro ou fora, né, da academia. Para quem está na faculdade, o entendimento sobre o tema, né? Porque, lembrando, a administração, vocês sabem, né? Nós do curso de administração, é um vasto campo no qual nós temos acesso a vários setores, vários nichos de mercado, mas nós sabemos, né, que também dentro da administração nós temos as 5 grandes áreas da administração, né, que é gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administração da produção, financeira, do marketing e também da gestão estratégica, né? Então, veja,
logicamente que o ideal é a gente entender de tudo isso, mas eu sei que muitos de vocês individualmente se afeiçoam mais à parte financeira, outros à parte de pessoas, outra parte do marketing, outra parte de produção, enfim, outra parte estratégica. Então, façam vocês mesmo esse autoconhecimento, né? Procurem desenvolver esse autoconhecimento entre vocês para quê? Para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam se especializar nas áreas que vocês terão maior interesse, né? Então, beleza, vamos lá. Opa, que eu voltei. Tem a possibilidade de facilitar o rendimento acadêmico, desculpa, o acesso em programas de iniciação científica, pós-graduação, dando oportunidades de empresas buscarem um candidato com mais inovação, que desenvolverá produtos e serviços diferenciados. Aquilo que eu falei para vocês, né? A partir de uma habilidade técnica, a partir de uma habilidade na parte de competência, você desenvolverá a sua formação profissional, acadêmica e principalmente também para as empresas, porque lembrando, nós vamos dar, nós como gestores, né, dentro da administração, nós buscamos colaboradores no qual desenvolvam projetos para resolver problemas, né, trazer resultados. E quando você a partir de um artigo no qual a gente sabe que é sucinto, é simples, é objetivo em uma área específica ou um assunto específico, se torna bem mais fácil do que se você precisar, né, fazer uma monografia ou ler um livro inteiro, muitas vezes, para uma questão pontual dentro das empresas ou dentro do mercado de trabalho. Diferença entre os estilos de artigos, né? São 3 estilos para a escrita de um artigo: informal, jornalístico e acadêmico, né? É necessário ler textos em que esses estilos apareçam para entender o contexto da sua pesquisa. E qual o estilo usual? Então vamos lá. O informal, né? A escrita informal geralmente fica mais próximo do leitor por meio da linguagem coloquial, gírias, abreviações, entre outros. Ou seja, né, você vai ter dentro de um artigo sobre um blog, né, sobre um artigo, um site do mundo artístico. Né? Isso é uma coisa um pouco mais informal. E nós podemos ser, porque isso faz parte das nossas mídias, ou tal do marketing digital agora, né? Utilizando as nossas redes sociais. Veja, vamos analisar. As nossas redes sociais, o teu Instagram, o teu Facebook, o teu LinkedIn, é uma forma de você muitas vezes mostrar a tua área de atuação, não é verdade? Muitos de vocês, né, postam com muitas coisas pessoais, logicamente, mas também postam coisas profissionais. Isso de forma informal, logicamente, né? Então, mas tem essa peculiaridade, né, diante desse tema, às vezes por forma informal. Outro estilo é o jornalístico, né? A escrita jornalística pretende chamar a atenção do leitor apresentando fatos e comprovados dados. Então, veja, todos os dias nós temos acesso a algum tipo de informação, muitas vezes por meio de artigos jornalísticos, né? Lembrando, como bem mencionado ali, apresentar fatos, mas comprovar esses fatos. É nada do achismo, né? Nós, como administradores, principalmente, nós muitas vezes não achamos nada, nós temos que desenvolver teses e argumentos para quê? Para provar e comprovar aquilo que nós estejamos sempre falando. Né? Mas a gente sabe que precisamos sempre filtrar. Por quê? Veja o WhatsApp de você nesse momento. Ou vejam, puxem pela memória, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, quantas mensagens vocês receberam. Agora, outra pergunta. Vocês, quantas dessas se tornaram verdade? Ou seja, tem a sua veracidade. Porque, querendo ou não, né, nós sabemos, hoje nós estamos sendo bombardeados com informações, com artigos e tudo mais.
mas também nós somos bombardeados por notícias falsas, por as tais de hoje, muito na moda, né, as tais de fake news. Então essa forma do parte do jornalístico, né, por isso que, assim, se você observar dentro dos sites, né, específicos, credenciados, dentro das TVs, você percebe que a partir do momento de um gráfico, a partir do momento de um resultado de um estudo, sempre há uma fonte por trás disso. E tem, né, sempre, né, que colocar essa fonte para vocês, beleza? Diante disso, né, nós temos daí também um artigo acadêmico voltado para expor a opinião do pesquisador sendo impessoal. Por que essa questão impessoal? Lembrando, eu posso achar alguma coisa. O 2 e 2 é 4, eu sei disso, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho que comprovar por meio da teoria. Mas o 2 e 2, dependendo aí a área de atuação, é 3,99. O porquê? Daí você vai para a área financeira, você vai para a área estatística, né? Então sempre tem uma verdade, não digo uma verdade, mas sempre tem um tema no qual você vai se afeiçoar mais, né? Você vai expor a sua opinião de forma impessoal, ou seja, com bases teóricos, né? Com referencial teórico, conforme, né, a gente sempre faz aí nas nossas divulgações do referencial teórico, né? Delimita a hipótese, o que é isso, né? Conforme a realização do artigo, surgem dúvidas, né? A parte hipotética sobre alguns assuntos que geralmente a ciência de sua área ainda não obteve resposta e, portanto, não existe uma ideia definitiva. Vamos imaginar assim, vamos falar sobre o impacto da pandemia nos negócios. A gente sabe que tem, verdade? Mas ainda, em muitas áreas, né, nós como administradores, é muita ainda hipótese, é uma forma hipotética. Por quê? Porque ainda nós não temos dados específicos. Porque a pandemia, o Covid, creio não, a gente já está quase em 2 anos, né? Assim, verificamos a parte positiva que estamos se encaminhando para o final, ou a diminuição já está, né? Os casos e as mortes, né? A gente vê todos os dias aí nas redes, né? Mídias, isso é comprovado, lembrando disso, né? Mas, por exemplo, ainda precisa de muitos estudos as consequências para os nossos negócios, por exemplo, na área de administração, porque ainda nós estamos, né, dentro da pandemia. Vem 2022, como será? Então, tudo isso, né, são perguntas sem respostas. Ainda são muitas hipóteses, né, diante disso. Nós sabemos na pandemia, quando a gente fala em administração, muitas empresas fecharam, por quê? E muitas empresas abriram, por quê? Então precisa ter ainda um pouco mais de ideias claras, então ainda tem muitas hipóteses a serem esclarecidas, né? E é importante se apegar sobre esse tema, estudar outros pesquisadores, então aquilo que nós falamos. Sempre busquem por outras fontes. Lembrando, se for falar sobre a pandemia, ainda tem muitas coisas, né? Tem a parte de saúde, tem a parte de negócio, tem a parte de economia, tem a parte de perspectiva, por exemplo, tem a crise hídrica. Veja, né, nesse ano pandêmico, muitas coisas que vão influenciar os nossos empresários, nós como acadêmicos, futuros administradores. Então, para muitas vezes, para desenvolver estudos, ainda tem muitas coisas a serem esclarecidas, mas lógico, é um bom tema no qual a gente possa contribuir com a população e com a sociedade em si, né? Sempre, como eu falei, né, dentro da administração principalmente, né, como a administração é ampla em todos os setores, nós estamos em todos os lugares, nós temos dentro da administração as áreas, as ramificações, isso faz parte, né? Então você tem que delimitar um estilo de pesquisa. Por exemplo, vamos lá no você, como profissional, como administrador. Muitos de vocês gostam de trabalhar com pessoas, muitos de vocês não gostam de trabalhar com pessoas. Muitos de vocês gostam de trabalhar com processos, né? Mais individual. Muitos de vocês gostam de trabalhar na parte financeira. Então, veja, cada um de nós, cada um de vocês tem uma peculiaridade
tem uma especificidade no qual você vai ter que escolher um tipo de pesquisa, né, um tipo de estudo para que você, não só na parte acadêmica, como eu falei para vocês, mas também para o seu desenvolvimento profissional. Para saber qual o modelo de pesquisa mais adequado, o pesquisador precisa levar em conta a finalidade do trabalho, a abordagem, entre diversas características com o objetivo do seu estudo. Por exemplo, é aquilo que eu falei de nós escolhermos um tipo de pesquisa. Eu, particularmente, né, eu sou mais da parte de marketing, da parte estratégica, eu da parte financeira, né, eu entendo, né, um pouco, assim, a parte financeira em si, né, eu sei trabalhar, mas não me apetece. Então, assim, logicamente que eu, Fernando, né, consigo trabalhar dentro da parte financeira, mas eu gosto mais das outras partes de mercado. Então, como eu falei para vocês, cada um de nós tem a sua especificidade, cada um de nós tem a sua particularidade, né, diante de tudo isso, né? Daí nós temos umas questões de estrutura do artigo, né? Tem alguns resumos iniciais, como artigo, depois você vai traduzir para o inglês, ter uma justificativa mostrando o porquê dessa pesquisa é importante, né? Você não vai fazer uma pesquisa, porque hoje, sexta-feira, eu levantei, 22 de outubro, finalizando aí, né, sextou, eu vou fazer um artigo sobre fluxo de caixa. Posso até fazer um artigo em determinada empresa, em determinada região, mas, né, eu tenho que ter um porquê. Por quê? Né? Porque, veja, eu entendi nesse meu sonho que tive dessa noite que é importante as empresas saberem como gerir o seu caixa, como gerir a sua gestão financeira. Então, já tem um objetivo, ou seja, já tem uma justificativa para que isso aconteça, né? E a estrutura do artigo vai depender bastante do tipo de pesquisa de estudo. Na revisão bibliográfica, é importante que haja uma sequência lógica, daí na análise, logicamente, que dentro do artigo nós temos as pesquisas. Lembra lá que a gente falou sobre pesquisa? A gente vai retomar um pouquinho disso, né? Tem a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, exploratória, ou seja, né? Tem determinadas pesquisas, artigos que se vai desenvolver em uma especificidade área, ou região, ou cidade, ou empresa, por exemplo, falando, né, na nossa área da administração. E outros vai falar um pouco mais geral. Então, diante disso, a gente precisa cuidar, né, se atentar dessa estrutura de artigo, né? Logicamente que temos as nossas normas da ABNT, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, então, quando é publicado em alguma revista, bom, vocês sabem, né, como vocês publicaram, muitos de vocês publicaram agora, né, o resumo na iniciação científica, vocês viram que tem algumas normas, desde Ponte, Arial, então também você tem que, no final de tudo isso, depois, né, nas nossas próximas aulas, eu vou falar um pouco sobre as normas da ABNT da UCP, né? Específico, né? Que nós temos. Cada instituição tem. Então, nós temos, por exemplo, vamos montar um artigo e vamos mandar para a Universidade Federal da Bahia. Então, possivelmente, a Universidade Federal da Bahia tem normas técnicas para isso, né? Dentro da ABNT em geral, mas cada um tem a sua a liberdade de desenvolver as suas normas técnicas, como a Federal do Paraná tem, como a Campo Real tem, como a UCP tem, de Pitanga, como a Univale, como a Uniguaçu, falando do nosso grupo, né? Lembrando aquilo que eu falei dentro dos objetivos, né? O artigo é o objetivo, né? Nós não podemos se alongar muito, né? Esclarecer o artigo falando diretamente com quem está lendo, pesquisar antes sobre como fazer a pesquisa, o público-alvo, né? Por exemplo, eu não vou falar na parte financeira para quem gosta de vendas. Eu não vou falar da parte de gestão de pessoas para quem gosta da parte de saúde. Então, assim, eu preciso verificar qual o público-alvo que eu vou atender diante disso, né? Em resumo, a escrita objetiva ajuda a alcançar com clareza o seu leitor. Ou seja, e qual que é o resultado de uma pesquisa científica, de um artigo científico? Que o leitor ele se interesse pelaquilo que você está
falando, está escrevendo, né? E comece a gerar mais expectativas e buscar mais pesquisas. Por quê? Porque vamos ver, você como administrador, você vai verificar um problema em alguma coisa e vai desenvolver hipóteses justificativas e vai lançar um artigo. Isso fará com que o teu trabalho, muitas vezes, melhore o setor das empresas naquela área. Então, isso é muito importante, mas como eu falei, tem que se tornar uma coisa um pouco mais objetiva, né? Logicamente, né, os erros de gramática, né, é necessário ler e reler quantas vezes for necessário. Os erros de gramática são inaceitáveis em artigos científicos, né? Então, não sei se tem, ainda não tem orientando os meus aqui, né, entre vocês, mas possivelmente ano que vem aí vão ser meus orientandos aí, TCC. Eu sempre falo, leio, porque em toda leitura que você for fazer, sempre você acha algum erro. Erro gramatical em si, erro de concordância, né, verbal, e principalmente erro de interpretação do leitor, né? Porque nós sabemos, nós temos que ter interpretação. Então, e dentro da administração, que é, né, imprescindível uma objeção clara, e até eu falo nisso em alguns temas de comunicação empresarial, quando eu falo sobre isso. Muitos de vocês lembram, né, brincaram do telefone sem fio, por exemplo. Começa na primeira carteira uma informação, chega lá na última outra. Então, veja, é clareza. E cada um tem a sua interpretação, então isso é perigoso, muitas vezes é algum tipo de tema. Então, sempre, não só questão de erro de português, popularmente falando, mas todos os erros gramaticais, concordância e principalmente também de interpretação, né? De interpretação também, ele é muito importante, principalmente na nossa área da administração. Por quê? Porque nós sabemos que, diante do nosso estudo, empresários, colaboradores, setores vão fazer mudanças de acordo com o que você falar, né? Você escrever, na verdade. Leia artigos acadêmicos sobre o assunto, então, logicamente, né, por exemplo, que nem eu falei para vocês, aqui eu li sobre artigos, livros e tudo mais, desenvolvi esse trabalho, né, esse vídeo, o material complementar que eu estou mandando para vocês. Então, eu busco informações para que a gente possa passar esses conhecimentos para vocês. Então, não é somente, muitas vezes, de uma fonte, né? A gente vai desenvolvendo outras fontes mais. E é isso, meu querido. Então, por hoje, né, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre estrutura do artigo acadêmico, né? Então, espero que eu né, nessa sexta-feira eu possa ter contribuído para as informações para vocês sobre artigo, principalmente agora, né? Vocês vão entrar, né, nesse mundo aí da parte de graduação, do final da graduação, né, em 2022, espero que possa ter contribuído, tá? Lembrando, então, agora, né, tá, então, essa videoaula que vocês estão me vendo e me ouvindo, né, no Clésio, tem esse material de apoio que eu apresentei aqui para vocês e mais um material complementar. E lembrando, estarei à disposição de vocês aqui, lá, né, no grupo do WhatsApp, beleza? Meus queridos acadêmicos do sexto período, um abraço e tô por aqui até as 22h40. Até mais.